na construção da ciência brasileira. Para isso, convido as professoras Helena Izade Fonseca, Roberta Guimarães Pérez e a Betiana Sofia Santos Vasco, para acompanhamento. A professora Helena Izade Fonseca é doutoranda em Geografia pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, professora das disciplinas de Planejamento Urbano, Planejamento Regional e Ateliê Integrado de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo na Universidade de Ribeirão Preto, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Mestre em Geografia pelo Instituto de Geociência da Universidade Estadual de Campinas, com defesa da dissertação intitulada O recente processo de urbanização da cidade de Campinas, as ocupações urbanas, o estudo dos usos do território na região, que foi indicada para o prêmio de melhor dissertação em Geografia Humana no país no ano de 2014. A área especializada é Geografia Humana, Geografia Urbana e Planejamento Territorial. A professora Roberta Guimarães Pérez é socióloga, mestre e doutora em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado em Demografia, docente da Universidade Federal do ABC, na área de Políticas Públicas, subárea Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Coordenadora associada do projeto temático Observatório das Migrações em São Paulo, Migrações Internas e Internacionais Contemporâneas no Estado de São Paulo. Coordenadora do projeto Migração Feminina, um debate teórico e metodológico acerca dos estudos de gênero. E a Sofia Santos Vasques é graduanda em Geografia, em licenciatura e bacharel na Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, bolsista do Programa de Educação Tutorial, PET, e atualmente tem interesse na área de Geografia Humana e Gênero, com ênfase em cartografia escolar. Agora eu passo a palavra para a mediadora, Sofia, por favor. Está funcionando? Aí. Boa noite a todos presentes. Queria agradecer não só as professoras aqui também, mas as professoras da Geografia e aqui da Unesp, né, que acho muito importante a resistência de todas até agora, porque estamos em falta de professores e principalmente por nos ajudar também a estudar temas como estes, que são de extrema importância, né, principalmente no cenário atual. E eu queria falar um dado rapidinho antes da gente começar, porque pesquisando sobre isso, né, sobre professoras também, sobre geografia e gênero, eu descobri, tem uma pesquisa da professora Patrícia Aranha, da USP, de 2017, que ela fala que ela fez um levantamento de dados dos cursos de geografia das universidades públicas do Brasil, e nesse levantamento ela descobriu que, historicamente, as mulheres são a maioria nas graduações em geografia, nos mestrados também e nos doutorados são a metade. Mas, como professoras das universidades públicas, são apenas 31% das mulheres. Então, é algo para a gente refletir aí e também que as professoras possam falar um pouco das suas histórias aqui. Enfim, acho que já podemos começar pela professora Helena, pode ser? Bom, gente, boa noite. Queria agradecer o convite, professor Fabrício Ramo, nos conhecemos lá de Unicamp, e me fez esse convite, agradecer a todo o pessoal da organização, parabenizar a organização pelo evento, sempre que a organização está envolvida com o processo de criação de eventos, né? Então, feito esse protocolo, eu vou ligar meu cronômetro aqui, porque eu posso falar até amanhã. Então, bom, há um título que eu estou partindo para conversar com vocês, é o título da mesa Gênero e Sexualidade na Construção de uma Ciência Brasileira. Então, para isso, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Por quê? Eu trabalho com urbanização brasileira, com as áreas, os espaços opacos, pode ser entendido, o território da pobreza, as periferias, há bastante tempo, desde a minha iniciação científica, há bastante tempo, sei lá, uns 8 anos aí chutando.
E eu venho sistematizando a questão da análise de gênero há bem menos tempo, sistematizando ela teoricamente, né? Eu penso que o movimento feminista há mais tempo, mas eu venho sistematizando ela há menos tempo, estou trabalhando com ela agora na minha tese de doutorado, que está em desenvolvimento lá na Unicamp. Então, é um exercício para mim aqui que eu estou fazendo, então peço a ajuda de vocês no desenvolvimento desse exercício, inclusive de modo que a gente busque ver o quanto que o raciocínio teórico está fazendo sentido no momento, né, de desenvolvimento da pesquisa. Eu estou no método old school, então sem apresentações ali, tá? Vai ser nesse esquema de fala aqui, espero não entediar muito vocês com isso, por isso até o cronômetro. E o meu objetivo é dividir essa fala em mais ou menos 3 etapas, que acabam se mesclando. Mas primeiro a gente pensar a ciência, devido ao título da mesa, pensar o produzir científico, pensar as questões de gênero, que eu conecto com raça, classe, pelo menos, para pensá-las, então vou pedir a licença aqui para fazer essa agregação, e depois pensar esse processo de formação socioespacial brasileira, principalmente a partir da urbanização, que é onde eu tenho maior tranquilidade mínima para falar. Então, é muito difícil eu saber o quanto eu estou chovendo no molhado ou não, tá? Eu vou tentar reagir um pouco pela cara de vocês quando vocês fazem assim, que é tipo, tá no óbvio, então beleza, e aí eu vou passando mais rápido, tá? Mas a gente parte, né, de uma ciência moderna, que vai ser aí, digamos, do século XVI, que é uma ciência que se propõe ser neutra, né? Essa ciência, além de se propor ser neutra, ela vai se constituir a partir do pensamento muito dicotômico, totalmente dicotômico, fazendo a dicotomia, então, uma separação completa entre os conceitos que ela está pensando. Não há relação entre conceitos, não há uma construção mútua desses conceitos, que é o que o pensamento dialético marxista vai fazer mais para frente, tá? Mas antes disso acontecer, a gente tem uma ciência, então, que vai separar um sujeito pesquisador, no masculino, de um objeto pesquisado, a partir de uma torre de marfim neutra. Então, aí, quando vem o desenvolvimento das questões de gênero, que vai se dar no mundo e também no Brasil, ao redor dos anos 60, as pesquisadoras, que aí são majoritariamente mulheres, elas obrigatoriamente têm que questionar esse paradigma, que não foi questionado só agora nos anos 60, vem sendo questionado continuamente. Mas elas obrigatoriamente têm que questionar esse pensamento com muita intensidade. Por quê? Porque essa neutralidade da qual parte da ciência, ela não existe. Então, todo mundo fala a partir de um espaço de fala, a partir de uma perspectiva. Esse pensamento, então, dicotômico, que parte da neutralidade, ele vai vir se desenvolvendo, e lá no século XIX, principalmente, quando a gente tem o desenvolvimento das ciências sociais, da antropologia, ele vai fundar, vou me arriscar a dizer que é ele quem funda, uma dicotomia criando a existência do outro, com O maiúsculo. Esse outro com O maiúsculo, ele obrigatoriamente tem que partir de um eu, né? Para eu ter o outro, eu preciso ter o eu. E esse eu, ele então tem classe, raça, gênero e localização. Ele é europeu, homem, branco, mais ou menos senil, de maneira geral, e rico, de modo geral, porque a gente está falando do século XIX. Classe média está se forjando, né? A classe média. Então, essa neutralidade científica e essa divisão dicotômica, ela obrigatoriamente tem que ser questionada para se pensar questões de gênero, mas várias outras questões também exigem essa quebra, tá? Então esse outro, ele é um monte de coisa. Esse outro é toda a África, toda a Ásia, toda inclusive os Estados Unidos e o Canadá, toda a América Latina. Esse outro, ele tem um monte de especificidades. Então a gente obrigatoriamente tem que quebrar esses elementos para conseguir compreendê-los. E aí, esse pensamento dialético marxista, ele vai ser muito interessante exatamente por questionar a dicotomia, né? Então, já questionando a neutralidade, e o objetivo aqui, atenção, o objetivo aqui não é atingir a neutralidade, muito pelo contrário. Rafestan vai falar na geografia do poder como é importante a gente aprofundar as diferenças para a gente compreendê-las, ao invés de a gente silenciá-las. Então, esse pensamento dicotômico, ele vai forjar conceitos diametralmente opostos que aí entrando nos elementos essenciais aqui, homem e mulher, branco e negro, heterossexual e homossexual, e muitos outros, tá? Então, qual é a questão aí? Isso eu acho que é óbvio, mas ainda assim eu preciso passar por isso.
se constitui uma ideia de uma mulher com M maiúsculo e de um homem com H maiúsculo que são universais. Então, aquela ideia de que a mulher é associada a um monte de características. E aqui a maternidade precisa ser repetida 3 vezes dentro dessas características, né? Mas também a associação à emoção, a associação a vários elementos, ao cor-de-rosa, a gente pode entrar em vários níveis de complexidade para pensar isso, né? Em oposição completa ao homem, tá? Que vai ser todos os outros elementos, funcional, vai ser cultural, enquanto a mulher é natureza, e assim por diante. Então, quando a gente começa a colocar isso por uma perspectiva dialética, a gente começa a entender que uma coisa só existe perante a outra. E isso é uma coisa essencial do pensamento da ciência que questiona, que pensa o gênero, né? Que o gênero se constitui, então, enquanto um conceito que é uma representação. Então, não existe a ideia da mulher se ela não estiver acoplada a vários outros elementos, que são esses elementos que trazem essa ideia da mulher universal. E é isso um dos principais pontos que a gente precisa questionar nesse âmbito da ciência que a gente está falando, tá? Do produzir ciência. Então, a gente vai ter uma necessidade de questionamento disso, e aí as pensadoras que vão questionar o gênero na década de 60 começam a questionar qual mulher é essa, de que mulher você está falando, e colocar um monte de lutas que são necessárias para as mulheres, né? Então, a entrada no mercado de trabalho, a necessidade de que aquilo que se passa no espaço privado seja debatido publicamente, porque ele é resultado de políticas públicas, né? O clássico, o privado é político, né? Então a gente vai ter esses questionamentos sendo feitos durante a década de 60, só que aí a gente vai ter uma necessidade de ocupação com uma outra questão, e por isso que eu estou falando para vocês que eu associo o gênero com a raça. Porque as afro-americanas, principalmente dos Estados Unidos, vão questionar esse elemento. Por exemplo, elas não precisam entrar no mercado de trabalho. Isso já é óbvio para vocês de modo geral, né? As mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, principalmente nas Américas, por causa da escravidão. Então, elas são domésticas, elas são babás, elas estão dentro do mercado de trabalho, que precisa ser melhor regulamentado, que precisa ter igualdade de salário, outros elementos vão ser colocados. Então, elas vão trazer essa necessidade de articulação desses sistemas. Então, a gente vai ter um processo de raciocínio intelectual que vai colocar que, embora o patriarcado, que é um sistema de poder do homem sobre a mulher, embora ele tenha mais ou menos 6.000 anos, ele vai se constituir com especificidades a partir do sistema capitalista. Tá? Então, aí já muito mais recentemente do que 6.000 anos. E tem uma autora super interessante que faz essa análise, que é a Silvia Federici, da Itália, que vai trabalhar sobre como o desenvolvimento desse último período do capitalismo industrial, ele exige essa associação entre as classes sociais que estão sendo forjadas, a questão racial e a questão de gênero. Tá? Então, entender esse elo, como isso se articula, é muito necessário para a gente pensar o produzir ciência e para a gente pensar gênero. Tá? Compreendendo isso, o que então a Silvia Federici vai colocar, né? Só para trazer um pouco a ideia para vocês. Ela vai dizer que esse período do sistema capitalista ele vai se forjar perante 3 pilares. O pilar da acumulação por despossessão do novo mundo, né? O pilar da criação da propriedade privada, principalmente com cercamentos na Inglaterra, e a Inquisição, que, claro, data de um período anterior, mas ela vem se desenvolvendo e ela forja a ideologia. Isso é uma coisa muito importante de não perder, né? A constituição desses sistemas exige o desenvolvimento de uma ideologia, que vai ser, então, prévio à entrada dele, como acontece de maneira geral, né? Então, a gente tem uma ideologia que vai endemonizar a mulher, mas uma mulher específica. Por quê? Porque a mulher, eu não posso falar isso com muita propriedade, porque eu não sou historiadora, não adentro isso, mas o que a Silvia Federici traz é que a mulher, no período do feudalismo, antes do processo de industrialização, ela faz parte do processo de produção, ela está nos feudos, ela está produzindo também. Só que a mulher tem uma grande diferença, ela tem capacidade de controle da reprodução da vida. Então, quem são as mulheres queimadas nas fogueiras da Inquisição? As parteiras, as curandeiras, as mulheres que têm conhecimento sobre a reprodução da vida. Por quê? Porque o sistema capitalista industrial, ele necessita do exército de reservas. Então, ele precisa que as mulheres reproduzam sem ter controle disso, para que ele consiga constituir isso.
E aí, esse sistema capitalista vai se forjar na América Latina, né, no Novo Mundo. Que aqui, pessoal, embora a gente não tenha certeza sobre a existência de uma etnia matriarcal, a gente também tem certeza absoluta de que nem todas as etnias dos povos indígenas que existiam aqui tinham a compreensão de um patriarcado. Ter a divisão, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, não necessariamente quer dizer uma desigualdade dessa divisão. Isso é um elemento muito importante também de alterar o pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, ele traz uma alteração homem, mulher, branco, negro, que não necessariamente traz desigualdade. É a busca do entendimento de aonde se dá essa desigualdade que parece ser interessante a gente fazer hoje em dia. Tá? Então, ser mulher ou ser homem, ser branco ou ser negro, não necessariamente deveria agregar valor quanto ao seu valor dentro do mercado de trabalho. Tá? Isso é algo que o sistema capitalista vem forjando à base de violência. Quem vai desenvolver isso no Brasil é uma importante socióloga, Eliette Safiotti, que vai falar sobre o último livro dela de 2015, né? Não é de 2015, mas a versão mais conhecida, sobre gênero, patriarcado e violência. Então ela vai colocar como, para que esse sistema entre, tanto o sistema capitalista, quanto o sistema racista, quanto o sistema patriarcal, ele vai ser forjado sobre violência. Então o limite dessa violência é o estupro. E é exatamente aí onde a gente entra na conexão desses elementos para a formação socioespacial brasileira. Então, trazendo aí esses elementos para o nosso território, eu vou pensar ele a partir da teoria newtoniana, que então vai pensar a partir desse conceito, né, formação socioespacial, que seria então a adaptação do modo de produção capitalista a esse território. Então, a maneira como o sistema capitalista racista patriarcal, no nosso caso, dentro do nosso território, tem especificidades. Por quê? Porque, por exemplo, na Índia, a gente agrega outros elementos. A questão da religião, por exemplo, se constitui como um elemento que forja a formação socioespacial deles. Tá? Por quê? Porque a gente começa a pensar, vem pensando aí nas últimas décadas, que, embora não seja interessante colocar uma hierarquia perante essas desigualdades, é importante a gente entender a estruturalidade delas na formação socioespacial. Então, a formação socioespacial brasileira, segundo o que eu estou compreendendo e as ideias que eu estou colocando que não são neutras, a gente vai ter como elementos estruturais, então, classe, raça e gênero. Tem autores que não concordam com isso, tem autores que colocam outros elementos aí como estruturais. E por que o link disso vai estar, então, no estupro? Porque a gente tem uma sociedade que escravizou a população durante mais de 300 anos e uma miscigenação forjada no estupro das mulheres negras. Né? E aí, essa miscigenação vai ser chamada como uma identidade da nossa formação socioespacial no Estado Novo, a partir de Getúlio Vargas, né, na década de 30. Então, esse processo histórico que eu tenho aqui, obviamente, adentrar com muito mais profundidade com vocês, mas não é possível fazer isso aqui agora, ele vai se forjando na formação nossa socioespacial e vai criando uma classe social com cor e com gênero que perde muito no seu processo de assalariamento. Então, qual é a ideia que vai se colocar aqui? Devido a uma extensão muito longa do nosso processo de escravidão, da existência dele aqui e a maneira como a abolição se dá, há uma legitimação de uma industrialização por baixos salários dentro do Brasil. Isso que eu estou puxando para o elemento urbanização e industrialização. Se eu estivesse analisando a partir do campo, eu poderia falar a partir de outras perspectivas, tá? Mas então a gente tem um processo de industrialização por baixos salários, uma ideologia colocada no país que permite que a população negra, mulher, não receba para fazer o trabalho doméstico de casa, porque afinal de contas ela é da família. Ou que ela trabalhe muito mais horários do que o que ela recebe, porque ela é um ente familiar, embora ela não tenha nenhuma das vivências como ente familiar dentro dessas casas onde elas trabalham. Então, como que isso vai se refletir no processo de urbanização brasileiro? Obviamente, na segregação e fragmentação que a gente tem no processo intrínseco à urbanização corporativa que se dá no Brasil. Então, se a gente analisa os dados do que a gente compreende como periferia, que vamos lembrar, são várias formas de conteúdos, isso se dá de diversas maneiras, o que a gente entende enquanto periferia vai ter cor e vai ter gênero. Por quê? Porque o contingente populacional que a gente tem de chefes de famílias mulheres ou associadas aos seus filhos
tem uma porcentagem mais concentrada nessas áreas da cidade que são dispersas, estão no centro, estão nas periferias, maior, né, mais concentrada do que a gente vai ter em outras parcelas da cidade. Então a gente pode compreender esse processo de urbanização a partir dessa perspectiva. Especificamente falando das ocupações urbanas, como que eu estou tentando fazer esse raciocínio, né? Aí tentando pensar já ao produzir ciência pelo âmbito da geografia, né? A gente vai ter um processo de constituição dos espaços que se dá, a partir da teoria newtoniana, pelos eventos geográficos. Então, nos eventos geográficos, eu posso ter uma relação entre essas estruturas, gênero, raça e classe, que se alteram tempo-espacialmente, momentaneamente. Elas não estão alterando a estrutura da nossa sociedade, obrigatoriamente, mas elas se dão a partir de novos arranjos que se dão entre esses elementos. Então, talvez esse seja um elemento interessante da gente pensar isso. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter uma ocupação urbana em Campinas que a líder, depois de sofrer muitos anos de violência doméstica, se constitui enquanto uma líder feminista que organiza um pacto dentro da ocupação dela que qualquer mulher que sofresse violência doméstica naquele lugar teria, o homem, por causa dessa violência, teria isso retrucado. Então ela faz um acordo com o único bar que tem no lugar, que é de uma mulher, e esse homem, causador, gerador da violência, o agressor, ele não pode consumir nesse bar e ele não pode utilizar o único campo de futebol que tem dentro dessa ocupação. E caso a mulher que sofreu a agressão, ela queira retrucar, as mulheres se juntam e retrucam a violência daquele homem. Isso eu não posso colocar como um questionador do processo estrutural de formação socioespacial brasileira, mas eu também não posso silenciar isso perante o desenvolvimento da ciência, porque, de alguma maneira, essa estrutura se rearranja momentaneamente um momento-tempo específico, né? Lembrando que o Milton Santos vai desenvolver, não só ele, mas outros autores, a ideia de que a escala, ela não é só espacial, ela também é temporal. Então, esses elementos se rearranjam em alguns momentos e esses momentos fazem com que a população sobreviva, com que a população se mantenha e não só seja uma população vivendo sem ter a possibilidade de alteração desses elementos em alguns momentos. Então, eu acho que o fazer ciência, acoplando essas questões de gênero, sexualidade, raça, classe, ele precisa buscar um caminho que conecte essas escalas. Como que a gente não silencia o fato de que existe um elemento estrutural que coloca diversidades e desigualdades dentro dessas diversidades, mas como que isso, alterando escalas de análise, possibilidades de análise, isso pode se remanejar, de maneira que a gente tente evoluir, não gosto muito dessa palavra, mas caminhar num pensamento de uma ciência que seja menos dicotômica, que seja menos generalista e menos totalitarista. Então, muitas pensadoras, né, da questão de gênero, elas vão colocar como é muito importante não buscar uma explicação geral para compreender como esses elementos estão em alguns tempos e espaços específicos. E me parece que isso é muito interessante, essa proposta, porque se eu me mantenho só no geral, eu tenho dificuldade de enxergar alguns momentos como esse, embora a análise do geral traga diversas respostas. Eu não posso fazer uma análise daquilo que se dá momentaneamente, tempo espacialmente, sem compreender o caminhar dessa totalidade na qual a gente vive. Então, espero ter colocado algumas ideias para a gente pensar juntos e debatido um pouco dentro da temática. É isso que eu tinha programado. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer, antes de mais nada, de forma muito assim, carinhosa, a generosidade de vocês pelo convite esse ano. Eu vejo algumas caras conhecidas aqui, eu estive aqui ano passado a convite do professor Fabrício, da Sofia e de alguns outros colegas para discutir migrações de gênero. Essa foi a minha encomenda no ano passado e fiquei muito feliz de saber que o tema vingou neste ano de território aberto e mais uma edição. E aí a generosidade de todos esses colegas em me convidar de novo para complementar a fala me deixou muito comovida. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Fabrício, Sofia, a equipe toda, pela acolhida. Posso falar de pé? Galera do tripé.
Ministra substituta, tudo bem? Ótimo, obrigada. Depois dessa aula, eu tenho alguns pontos apenas a complementar. Queria começar falando que preparei uma estrutura para lá. Preparei uma estrutura muito singela, assim, porque a gente tem referências muito importantes, inclusive feministas, que vêm dos estudos feministas, mulheres que têm se preocupado muito com a questão da ciência, a partir, pensar a ciência brasileira, a ciência de uma forma geral, moderna, a partir de uma perspectiva de gênero e de sexualidade, né? Construir uma ciência sensível a essas questões. Então, eu não faço parte deste clã que tem esse tema como a grande missão, né? Vocês sabem que eu estudo migração e gênero, e fui cair no gênero porque a migração começou a não fazer sentido, não era o meu objeto de pesquisa a princípio, mas quando eu fui a campo, quando eu fui começar a fazer levantamento biográfico, e as mulheres simplesmente não apareciam, então o migrante era um homem, ou uma pessoa assexuada, ninguém falava se era homem ou se era mulher. Aí se toma, se ninguém sabe se é homem ou mulher, então é homem. Também ninguém fala que porque é branco. E assim vai, e sempre se discutiu migrações de forma bastante afastada dessas questões de gênero. Então, foi a migração que me trouxe até aqui. Por isso, eu tenho uma contribuição que, na verdade, reverbera a produção de mulheres incríveis que estão pensando uma construção da ciência, propriamente dita, sensível a essas questões de gênero. Então, primeiro, o próprio conceito de gênero, que dá nome, né, ao evento, que vocês têm se preocupado bastante em discussões, como é um conceito em construção e em disputa, que são duas coisas diferentes. Algumas reflexões sobre essa relação de ciência e gênero, reverberando a produção de algumas mulheres incríveis, a produção científica no Brasil, né, as desigualdades, o que a gente conseguiu avançar e os entraves que ainda permanecem, algumas questões de interseccionalidade e ciência, né, para muito além das desigualdades de gênero, a gente tem outras questões estruturais que vão marcar essa trajetória da ciência no Brasil e alguns desafios para o próximo século. Temos muitos ainda pela frente, né, muitos. Então, começando com o que a Sofia falou, 31% dos docentes são mulheres, não é isso? Na geografia no Brasil. Isso tem a ver, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso à frente, mas tem a ver com essa reserva simbólica, né, de carreiras ligadas ao cuidado das mulheres, né, mulheres identificadas com carreiras que são ligadas ao cuidado. Então, tudo ligado à docência, mas não à docência do ensino superior, né, da educação básica, ao cuidado, não médicas, mas enfermeiras. E mesmo as engenheiras de alimentos, né, pelo menos não sei se ainda continua, mas até bem pouco tempo atrás, as engenheiras estavam concentradas na engenharia de alimentos. Hoje a gente tem um outro momento e vamos ver qual é. Bom, por que a gente fala que... Por que a gente fala que o gênero é um conceito em construção e em disputa, né? Falar de gênero não é falar só de mulher. Tem essa confusão. Vai falar de gênero, vai ficar falando de mulher, não é disso que a gente está falando. Não é falar de mulher apenas. É um conceito, uma construção, uma categoria, até o nome do que é gênero também está em construção e em debate, muito mais amplo, né? A gente está falando de uma relação de poder, de problematização da diferença sexual, de patriarcado, de trajetória, de representações simbólicas do que é feminino, do que é masculino, de universalidade da subordinação feminina, de construção e reconhecimento social de diferenças, de dominação e de associação das mulheres ao natural e dos homens ao racional, ao cultural, ao social. Está tudo misturado porque não tem uma ordem. Exatamente. Falar de gênero é falar de tudo isso. Se a gente vai isolar um pedacinho, eu vou falar da diferença entre homens e mulheres na produção científica. Eu vou estar falando de um pedacinho ali, eu não estou falando exatamente de gênero. Por isso é um conceito que é o tempo inteiro revisitar, questionar, construir, reconstruído, ele não é um consenso. Não temos um consenso em torno da categoria, conceito, e conceito está entre aspas, porque não é exatamente um conceito teórico como a gente aprendeu na nossa ciência formal, até bem pouco tempo atrás, até ser pressionado, questionado, inclusive, pelos estudos feministas. Por que, então, está em construção? Porque essas relações de poder, de forma bastante resumida, são negociadas, renegociadas, reconstruídas de forma dinâmica, sensível, pública, mas também íntima, também privada, o que não deixa de ser política, como diz a professora. Porque gênero é um conceito em disputa. O que está em disputa quando se trata de gênero? Não tem um consenso em torno do conceito da categoria.
A gente tem múltiplas concepções de gênero existentes, de um lado, e de outro lado, o gênero como um agente fixador de identidades. Então, esses dois debates estão o tempo inteiro sendo disputados. Quem critica a persistência do conceito de gênero, por exemplo, para discutir múltiplas sexualidades, trata o conceito, a categoria, como fixador, como um marcador. Então, os estudos, por exemplo, da teoria queer, ou os estudos de sexualidade querem escancarar o conceito de gênero, ele não serve mais e é muito marcado por essas questões do que é feminino, do que é masculino. Hoje os estudos de sexualidade têm um outro caminho, outro viés muito mais dinâmico, que talvez o conceito ou a categoria de gênero não tenha realmente conta. O que mais? Discussão interdisciplinar sobre a construção do que seria então uma perspectiva de gênero, ou um olhar de gênero, a partir do questionamento da sua própria abrangência. Questionamento das estruturas, marcos teóricos estabelecidos e consagrados, isso dentro da ciência. Tudo isso é disputado o tempo inteiro. Quando a gente faz um evento como esse, participa e constrói um evento como esse ao longo de um ano, num momento político como esse, a gente está disputando. A gente está disputando a construção de uma ciência que dialogue com o gênero. E aí o que a gente está entendendo por gênero, vocês vão construir ao longo das discussões aqui. E a gente põe um pedacinho, uma contribuição, uma provocação, uma pulga atrás da orelha. Mas isso exige coragem, isso exige estudo, isso exige encarar uma série de questões que estão colocadas em pauta, que estão passando em cima da gente como um rolo compressor, estão dando passo atrás. Então, fazer um evento como esse, que discute ciência e gênero, em várias perspectivas, é disputar esse conceito também. Discussão sobre os pressupostos homogeneizantes da ciência moderna. A Helena já falou bastante sobre isso, né? De onde a gente parte de uma ciência a partir do mito da neutralidade, como se isso existisse, como se um pesquisador não fizesse diferença ser homem, ser mulher, ser branco, ser preto, ser europeu, ser latino-americano. E, obviamente, questões políticas, né? Ainda mais no nosso contexto atual. Pensar em gênero no momento atual em que o Itamaraty tem recomendação para, internacionalmente, não usar a palavra gênero, traduzir gênero como sexo biológico. É desse momento que a gente está falando, é desse lugar. Vocês, jovens, da Unesp, na Universidade Pública, propõem um evento para discutir ciência e gênero. E, ao mesmo tempo, a gente tem, uma perspectiva macro, a tradução direta de gênero e sexo biológico, que é tudo que a gente combate aqui, certo? Bom, como eu contei para vocês, eu trouxe aqui algumas reflexões muito breves, assim, não se assustem, de algumas especialistas na área, mas gostaria que a gente desse uma olhada junto aqui, ó. A estruturação do debate, né, a partir de algumas contribuições de quem estuda ciência, tecnologia e gênero. Os estudos sobre gênero, ciência e tecnologia e as críticas feministas da ciência e tecnologia, ao buscar entender as subrepresentações femininas das mulheres nas ciências, acabaram por tornar a própria produção da ciência um objeto de estudo. Não apenas mostrando como o conhecimento produzido está imbuído de valores sexistas vigentes na sociedade, mas também afirmando que a própria institucionalização da ciência, assim a concepção de ciência está pautada em valores masculinos, o que perpetua a exclusão das mulheres na produção científica. Essa referência principal é de 2008 e essa tese da Bettina Lima é de 2017. Mulheres. Então, né, saber que tem uma reflexão conclui. A gente assente um pouco, mas saber que isso é universal, estrutural, dá mais ímpeto ainda de ir para cima e discutir de fato uma ciência e suas relações com o gênero. Então a gente parte dessa constatação, que vem de uma tese de doutorado sobre o tema, e vamos ver então o que tem pautado o debate, né? De que forma? Ela fala da subrepresentatividade das mulheres na ciência, algumas questões epistemológicas estruturantes da ciência moderna. Então nós entramos no mercado de trabalho e continuamos a reproduzir algumas categorias que foram pensadas e construídas sem nenhuma preocupação com a existência das mulheres, não só naquela área, mas no mundo. Né? Até quando a gente vai repetir e não questionar essas questões epistemológicas na ciência? Em qualquer área, né? Em qualquer setor de atuação, inclusive dentro da universidade. A gente vai continuar repetindo o mesmo modo de fazer ciência quando ela era feita, quando as mulheres não eram reconhecidas, ou quando simplesmente não estavam? Até onde isso vai? Algumas análises multidisciplinares. Então a gente tem várias frentes diferentes, produzindo conhecimento e pensando a respeito de uma ciência
e suas relações com o gênero. História, sociologia, demografia, antropologia, educação, geografia, ciências exatas, ciências biológicas. Diversos marcadores da composição do cenário da produção científica no Brasil, para além das questões de gênero. Então, questões de raça, classe, região, geração, gênero, classe e raça é uma coisa só, não dá para entender uma coisa sem a outra, ou uma dimensão sem a outra. Vou estudar gênero, mas não vou passar por raça, não vou passar por classe. No Brasil, vai dar ruim seu estudo, vai ter uma lacuna importante aí, provavelmente a banca vai mandar você voltar para casa. Mas especialmente, falando de ciência, especialmente no Brasil, falar de região e falar de geração é importante. Quando a gente tem uma expansão do ensino superior para fora dos tais eixos, e essa é uma palavra péssima, os eixos da produção científica no Brasil. Bom, se a gente quer fomentar a ciência no Brasil, se a gente quer mudar a realidade desse país, a gente tem que fugir desse eixo, o máximo que a gente puder. Certo? A gente tem uma associação de demógrafos que é desse tamanho assim, tem gente que fala que a região norte é fora do eixo. Se a gente quer justamente chegar nessas pessoas, a gente tem que estabelecer novos eixos, certo? Então, região e geração, também geração, sobretudo no caso das intersecções gênero e geração, também são difíceis. Alunas, vocês sabem bem do que eu estou falando, tenho certeza, né? Bom. Produção científica no Brasil, algumas desigualdades, avanços permanentes. O que a gente tem visto nesse tripé? Uma pesquisadora bastante importante da área, ela tem um nome diferente, que começa com a D, mas depois tem uma bibliografia. As mulheres entraram no século XX analfabetas e terminaram o século com escolaridade maior que a dos homens. É verdade, né? Mas isso é um avanço enorme, mas a gente ainda tem limitações bastante importantes. A gente teve esse avanço, de quais desigualdades a gente está falando nesse século XXI? Primeiro, dessa representatividade simbólica de carreiras ligadas ao cuidado, associadas diretamente às mulheres. Então, as mulheres vêm fazer geografia e são maioria nos cursos de graduação, para dar aula na educação básica, não no ensino superior. Elas já não são maioria no doutorado. A mesma coisa vale para todas as carreiras de docência da educação básica. A todas as carreiras ligadas à saúde, mas à questão do cuidado, sobretudo enfermagem. Todas essas carreiras puxam os indicadores de concentração de ação das mulheres. Porque as mulheres são incapazes de fazer outras coisas? Não, mas isso é uma representação simbólica do que é ser mulher no Brasil. Não só no Brasil, mas vamos falar do nosso caso especificamente. Porque as mulheres estão concentradas, é porque elas gostam mais. Não é porque elas gostam mais. É porque quando elas nascem, você ganha lá a sua bebezinha, para você ser mãezinha dela, e o seu fogãozinho, para você ficar em casa. Você não quer ficar em casa? Ah, tudo bem. Nossa, ela é moderna, vai trabalhar. Deixa ela trabalhar. Onde ela vai trabalhar? Vai ser professora. Do ensino superior? Não. Ensino superior não, da educação básica. Então, assim, não é normal a gente ter só professoras da educação básica, um professor aqui e outro ali. Não é natural. Mas é tão estrutural e estruturante que a gente acha normal. Ninguém questiona isso. Você só tem professora. E aí são chamadas pelos docentes acadêmicos de professorinhas. Ressalvem a professorinha. Não é normal a gente ter esse completo desequilíbrio entre professoras e professores da educação básica. Da mesma forma como outra ponta da cadeira. Esse desequilíbrio entre a docência de homens e mulheres no ensino superior é gritante. Eu participei na banca do meu concurso, tinham 4 homens. Ninguém parou para pensar. Isso que eu fico impressionada. Quando você tem uma relação dominante, ninguém para pensar nessa dificuldade. Pô, será que vai ser um pouco constrangedor se eu ter um homem aqui? Vamos chamar uma professora? Uma que seja? Não. Porque não tem essa sensibilidade. A UFABC agora está com um concurso aberto super interessante, que é o concurso da engenharia, se não me engano, é aeroespacial. É um concurso, a chamada do edital é concurso para engenharia aeroespacial e gênero. Por quê? Há bem pouco tempo atrás, teve um processo seletivo, que não foi aqui no Brasil, mas que alguns professores da UFABC participaram, para que algumas mulheres fossem selecionadas no projeto e elas iam para o espaço, numa missão. E aí foi passando, era um processo seletivo internacional. E uma docente do Brasil foi sendo aprovada. Física, né? E chegou na fase final, que era bem pertinho de você viajar para se preparar de fato, né, fisicamente para a viagem. E aí o traje não foi pensado para mulheres. Não dava, não tinha como ajustar. Foi pensado só para homens. Tudo, todos os equipamentos, tudo foi pensado só para homens. Ah, desculpa, olha, não vai dar.
E assim vai. Por quê? Porque quando você só tem homem, o homem não para pra pensar, bom, como é que uma mulher vai se virar aqui? Não vai, certo? Quanto mais é homogênea a sua equipe de trabalho, e não importa se é docente, se é astronauta, se é enfermeiro, se é professor, quanto mais homogênea ela for, e mais insensível àquelas questões de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, de região, de geração, mais ela vai reverberar uma voz apenas numa sociedade que é dinâmica, colorida, diferente, certo? Então, essa total insensibilidade nossa a essas questões tem a ver com essa representatividade simbólica. Por que tem pouca mulher nas ciências exatas? Por que tem pouca mulher nas engenharias? Porque a gente ganha lá boneco e os meninos ganham Lego, ganha aquele pequeno construtor. Isso faz diferença, porque é essa reprodução simbólica do que é ser mulher e do que é ser homem, do que é feminino e do que é masculino. Exclusão horizontal. E aí a gente está falando daquela subrepresentatividade. Você lembra? 2 tipos, então, de exclusão. Primeiro, a exclusão horizontal, subrepresentação das mulheres em carreiras, ciências exatas e engenharia, sobretudo. E também a exclusão vertical, subrepresentação das mulheres em postos de prestígio. É verdade, temos avançado nessa questão do ensino docente. Antes era predominantemente masculino, a gente está em algumas universidades começando, que se preocuparam com isso, que abriram editais sensíveis a isso, que incentivaram, fomentaram a participação de mulheres nos processos seletivos. A gente começa a sonhar com um equilíbrio entre as duas coisas, mas reitor, aí já é um pouco demais. Chefe de departamento, menos. Vai dar sua aula, já chegou até aqui, já está bom. Para quem ia ficar em casa, está ótimo. Então não é só comemorar e celebrar os avanços de um ganho de escolaridade das mulheres, que em 100 anos saíram de analfabetas para mais qualificadas, mas é olhar onde está a lacuna, o que permanece vazio, onde as mulheres ainda não estão, no caso da ciência brasileira, nesses cargos de prestígio. Quem é reitor? Quem é chefe de departamento? Quem é representante de área do CNPq? Quem coordena a CAPES? Quem é ministro da Educação? Certo? Um exemplo para discussão do quanto isso está entranhado na gente, quanto a gente não percebe e a gente acaba reproduzindo essas situações. Essa aqui é a lista de diretores da Poli USP. A Poli USP tem 125 anos. Não, aqui eu peguei só 38 para frente, tá? 1938 para frente. Obviamente os de 1800 e pedrada eram homens também. Não tem uma mulher. Nenhuma, zero. Em 125 anos de instituição. Até que no 8 de março do ano passado, assumiu a primeira diretora em 125 anos de Poli. Essa professora Liette. Isso foi uma fala, isso é uma entrevista, tá? Não estou fazendo não pegando nenhum dado que não é público. Ela contou na primeira entrevista que ela deu como diretora da Poli, que ela ouviu de um professor. Mulher não deveria entrar na engenharia porque o que elas querem é casar e acabam roubando a vaga de um homem. Ela ouviu isso em sala de aula na Poli. Assumiu a coordenação da Poli, direção. Assumiu a direção da Poli depois de todo esse histórico aqui de 125 anos de dominação total, 100% masculina. E aí, na posse, ela fala isso aqui. Sobre o fato de ser a primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da unidade em 1893, a nova diretora ressaltou que, ao eleger uma mulher, a Poli dá a demonstração à sociedade de sua modernidade. E a Poli não rompe com sua tradição, pois tradição na engenharia não é questão de gênero. Afinal, olha, como não é questão de gênero? A grande explicação é essa. O símbolo da engenharia é feminino. É a deusa Minerva, a deusa da sabedoria e da estratégia de guerra. Então não é uma questão de gênero. E afinal de contas, só tem homem em 125 anos. Ela é a primeira a assumir no século XXI. Houve aquilo de um professor. Mas não é uma questão de gênero. Porque ela está convencida de que fato não é. Porque é estrutural. A gente não pensa. A gente não pensa no que é estrutural. A gente não olha em todo lugar que a gente entra, a menos que você já tenha tomado a outra pílula da matriz. Eu tomei. Não é fácil. Mas se você entra num lugar e você vê que não tem um negro naquele restaurante, no bar, na sua sala de aula, no seu condomínio, isso não é normal. 31% de
docentes, doutores, no ensino superior de geografia, quando as mulheres são maioria na graduação, não é normal. Cadê que elas se perderam? Por que os homens viraram 69% quando elas eram maioria na graduação? Isso é estrutural. A gente vai reproduzindo, até que alguém dá um chacoalho, espero que essa tenha sido a nossa função hoje, fala, não, pera um pouquinho, alguma coisa está errada aqui. Quando a gente começa a ver que alguma coisa está errada, a gente começa a agir, certo? Muito bem. Interseccionalidades, rapidamente, que a professora Helena já tratou disso aqui, para muito além das desigualdades de gênero. A depender dos marcadores que a gente escolhe, as desigualdades se aprofundam de uma tal forma, se a gente fala das diferenças entre homens e mulheres, a gente vai ter uma desigualdade. Se a gente fala da diferença das mulheres negras, mais ainda. Das mulheres negras mais jovens, mais ainda. Das mulheres negras urbanas, pior. Das mulheres negras no rural, piora mais. Então a gente também não pode ficar insensível a essas desigualdades. Homogeneizar o que é ser mulher, homogeneizar o que é ser homem, o que é ser negro, o que é depender a uma determinada classe. Né? Todas essas desigualdades são atravessadas por esses marcadores. Então não são apenas as desigualdades entre homens e mulheres, as verticais e as horizontais, que marcam a produção científica no Brasil. Todos esses marcadores também. Um sujeito para mandar um trabalho para o GT, no encontro do GT de migração, Encontro Nacional de Migrações, ele é de... não me lembro a cidade de onde ele é agora, de Roraima. Isso há 2 anos atrás. Ele precisou pegar um barco para não sei aonde, para ficar não sei quantas horas num ônibus para ter internet. Da Universidade Federal. Era negócio de escape. Não ia o trabalho. Porque você tem uma rede tão ruim que você tem que fazer todo esse esforço. Como é que você pode falar que não tem nenhuma desigualdade de região no Brasil? Não precisa para Roraima. Certo? O que mais? Marcadores de raça, classe, geração e região aprofundam essas desigualdades. E aí, me encaminhando para a reta final. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas de interação entre 2 ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. É isso que acaba hoje. Certo? É isso que eu queria mostrar. Vocês olharam para mim. Qual é o recado aqui? Primeiro, colocar uma pulga atrás da orelha para que a gente comece a mudar a forma como a gente vê a nossa universidade, os espaços que a gente ocupa como estudantes, como docentes, como TAs, como pesquisadores, como cidadãos. Não reproduzir essa naturalização das desigualdades de gênero na universidade, na construção do conhecimento científico. Não ler só autores homens. Olha a sua bibliografia. Você já olhou a sua bibliografia? Já falou, não, gente, para de ler homem, não é possível. Vai atrás especificamente, porque se você for confiar nos seus buscadores aí, sempre vão aparecer os homens primeiro, sempre. Então, se a gente não está sensível a essas questões, as mulheres cientistas nunca vão aparecer. Não importa que a produção delas é melhor, não importa que é mais citada, não importa que é mais relevante. Muitas vezes ela nem é citada porque as pessoas não publicam, não chega na revista. Abre uma revista, qualquer uma, eu desafio vocês. Qualquer uma. A menos que seja um dossiê de gênero, né? Mas qualquer uma, em qualquer área. A gente ainda vai ter predominância de autores masculinos. Por quê? Por que isso acontece? Na hora que a gente começa a ser mais sensível a essas questões, a gente vai começar a mudar a realidade que está ao nosso alcance. Se você é editor de revista, você vai começar a aumentar a sua sensibilidade com relação a isso. Eu não posso publicar um número só com homens. Se eu for organizar um evento, eu não posso montar uma mesa só com pessoas brancas. Se eu for organizar uma banca, eu não posso chamar só professor homem para analisar uma mulher. Certo? Essa sensibilidade precisa acordar na gente o quanto antes, porque senão a gente não vai mudar o que é estrutural, o que está na gente há séculos. Como a professora Helena falou, isso é secular. Nós tivemos 400 anos de escravidão no Brasil. Você não acorda disso, agora está tudo certo. Não, a gente ainda está lidando com isso, não sabe lidar. A gente está voltando cada vez mais para o nosso papel de colônia. A gente não aprendeu nada até agora. Certo? Então, quanto mais sensível a gente estiver, mais rápido a gente vai sair desse buraco e vocês são o nosso farol. Certo? Bom, para acabar, eu queria mostrar aqui 3 acadêmicas que tiveram um impacto bastante interessante, né?
nas suas áreas. Primeira, Conceição Evaristo, que é doutora em literatura comparada, recomendo a leitura, é uma autora maravilhosa. Doutora Elza Prefó, uma das maiores demógrafas desse país, ela é da área de saúde pública, fomentou a demografia, o NEPO, Núcleo de Estudos de População, que é a minha casa de origem, hoje se chama Núcleo de Estudos de População Elza Prefó, e essa moça aqui, que é socióloga, mestre em administração pública, foi executada e o seu assassinato até agora permanece sem solução. É isso, obrigada. Antes da gente começar a fazer perguntas, eu queria fazer alguns repassos que eu acho que são importantes depois disso tudo, né, e todas as questões da sensibilidade, por onde a gente pode começar. Então, o primeiro é que a professora Débora da Educação e a aluna Luciana, que é Biologia também, estão fazendo uma pesquisa que é Invisibilidade das Mulheres na Ciência, nossa pesquisa. Elas mandaram via o documento todo, que você tem que imprimir um documento até dia 25 de agosto e mandar para elas mandarem esse formulário. Caso alguém não tenha recebido isso, pode me procurar que eu repasso e vamos ajudar, né, os colegas. E também está rolando um abaixo-assinado para o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher aqui de Rio Claro, porque ela funciona só até às 6 da tarde. Da tarde, claro. E a realização desse abaixo-assinado é da OAB daqui de Rio Claro, do Núcleo das Mulheres Advogadas daqui de Rio Claro. Então, para ajudar nesse abaixo-assinado, isso daí na Avenida 7, no centro. E aí aproveita, eles estão dando uns folhetinhos também, então se puder pegar também para distribuir. É isso, é Avenida 7, número 466, na Casa da Advocacia. E, complementando, essas mesmas mulheres advogadas, depois de bastante luta, no dia 27 de junho, Rio Claro recebeu um novo serviço judiciário, que é o Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que funciona na Rua 7, ao lado do Fórum. Então, fica aí mais um serviço judiciário e acho que é importante a gente compartilhar isso, né, com o máximo de pessoas que a gente puder. E todos vamos sair daqui e voltar ao mundo real do assédio e da violência, né? E eu acho que é muito importante a gente democratizar todo esse conhecimento que a gente está vendo esses 2 dias não só esses 2 dias de território aberto, né, todo o tempo que a gente passa aqui na faculdade, mas uma coisa que a Gabi falou bastante hoje à tarde, né? Como que a gente vai conversar com as pessoas que não têm acesso a tudo isso, que não sabem todos esses conceitos. Então a gente tentar refletir um pouco, parar para conversar com as pessoas. Não precisa ir tão longe, conversar com a moça que faz um café aqui na Copa pra gente. Todo dia a gente olha, fala oi, por que não conversar um pouquinho mais, né? Conversar por aí. E acho que a gente pode abrir blocos de 3 perguntas, pode ser? Por favor. Boa noite, eu sou o Rafael, do segundo ano da graduação em Geografia. Faço parte do grupo PET, que é na organização do evento. E a minha pergunta vai no sentido dessa questão da bibliografia, porque na graduação a gente tem contato com muitos autores marxistas, só que muitos desses autores são homens, brancos, e se excluem a maior parte das mulheres revolucionárias dentro do meio marxista. Então a gente só passa a ter contato com os autores mais recentes e acaba deixando passar autores como Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo, entre outros. A gente percebe que os grandes nomes dentro do marxismo também são homens.
Husserl, Karl Marx, Engels e afins, que são as grandes referências do movimento. Pensando dessa perspectiva, hoje, a perspectiva revolucionária marxista, ela ainda é o mais próximo que a gente tem de uma transformação radical na sociedade, ou talvez fosse necessário repensar um modelo de revolução para um futuro mais igualitário dentro da sociedade humana. Boa noite, eu sou a Ana Paula. Eu tenho algumas questões, né, sobre o que você falar, o Rafael falou. Uma fala que a professora Roberta fez, dizendo, né, da maioria, eu queria também dizer que, pelo menos eu tenho contato, mesmo quando as mulheres não são maioria, eu vejo muito isso na pedagogia, só os nomes, né, jogados ali, ainda assim mesmo, quando não são maioria, eles são diferentes de contratação. Eu vejo muitos colegas que são de pedagogia, estão sentados para um lugar para trabalhar, e talvez eles já estão em casa. Né? É uma educação também que não gosto que assim, é o que eu vejo. Eu queria fazer uma pergunta maravilhosa. Como que vocês lidam com a questão da gente sempre ser questionado, sabe? Vocês mulheres, a gente é questionado desde o momento que a gente nasce. Mas por que você está fazendo isso? Aí, às vezes, você tem certeza da resposta e ela vai com certeza cuidar da sua resposta. Geralmente são homens. Então, como é que vocês lidam com isso? Diga, por favor. Porque eu fico fodida da vida e não sei contestar. De verdade. Eu acho que dentro da academia, cada vez mais, quando eu sei cuidar do que eu estou falando, eu preciso falar, eu vou pensar. Sabe? Sincero, realmente. E eu também vejo um espaço dos homens durante esses ataques contra as mulheres, né? Eles não se interessam em ensinar. Tem a ver comigo, então não vou na palestra, então não quero saber, então não vou internizar isso, né? Isso faz com que eles, eu acho que eu vejo, né? Que eles se importam menos. Então, para que eu vou procurar uma literatura nova que as mulheres são a maioria, ou eu sei. Enfim, é só um pensamento, né? Porque se eu sou questionado em torno, então eles não fazem, né? Porque, né? Eu duvido, principalmente você é irrelevante. Eu tenho a necessidade de então, vocês não falam isso, vocês, né? E eu vou, como estava falando rápido, eu vou de homens também. Se a gente acaba com o capitalismo, com esse modelo, a gente acaba com preconceito, com xenofobia, com preconceito de gênero. Como vocês veem isso? Porque na cabeça não é isso. Eu ouço muito isso de alguns homens. Então, só falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Henrique, aqui. Minha pergunta vai para a Helena. Você falou sobre a questão da diferença e da desigualdade, e eu achei interessante, aí, na verdade, eu queria saber se você pode discorrer um pouco mais sobre isso, porque você falou que pensando assim, que a gente está num contexto que envolve muito a questão da valorização da diferença, mas também é apropriado pelo capital, que a gente vai falar uma relação, livre de diferença. Tem uma valorização da excelência, mas voltada para o consumo. E, por outro lado, uma parte da sociedade criticando cotas, criticando as políticas de redução de salários, falando que, vocês estão fazendo isso, vocês estão promovendo a diferença, mas não é isso que está acontecendo. Quando, na verdade, talvez, do que você falou, assim, a questão seja a desigualdade, né? Não a diferença. Mas eu queria que pudesse você explorar um pouco mais esse assunto. Eu acho interessante comentar um pouco mais.
Obrigada. Tá ligado? Gente, obrigada pelas perguntas. Primeiro, Rafael, com relação à bibliografia, e aí uma dica para todos. Muitas vezes, a gente prepara um curso, e eu me incluo aí. A gente prepara um curso, o curso funciona. Funciona com uma beleza. Aí você vai dar de novo a mesma disciplina um tempo depois. Você vai pegar o novo programa. Pega o programa, no dia, primeira aula, olha a bibliografia. Não tem mulheres, não tem autoras, não tem referência de mulheres na hora. Porque muitas vezes a gente vai reproduzindo aí sem pensar, nos preocupou alguma vez, por mais que tenha acordado para essas diferenças, a gente tende, como docentes, a repetir fórmulas que funcionaram. Né? Isso não tem a ver com preguiça, com nada, tem a ver com uma insensibilidade que pode ter ou não mudado, mas que, se não tiver mudado, pode começar a mudar a partir desse questionamento. A gente trazendo referências femininas no nosso trabalho, mesmo em sala de aula, alertar o professor, olha, sua bibliografia só tem autores. Isso é inaceitável, né? Vamos pesquisar mais? Vamos nos informar mais sobre produções de mulheres sobre esse tema? E não importa qual tema. Ah, mas eu dou sociologia de Durkheim. Quantos jeitos diferentes tem de dar essa disciplina? Vários. Vários. Então, você partir do princípio de que não há autoras femininas sobre um determinado tema, não há como ser mais machista do que isso, né? Quer dizer, sempre há, né? Sempre se dá um jeito. Mas isso já é bastante grave. Então, o jeito que a gente tem de começar a sair dessa armadilha é olhar o programa. Vocês já fizeram isso alguma vez? Eu demorei para fazer. Eu sentava e falava, não, o professor está me dando. Quem sou eu? Era assim que eu pensava. Quem sou eu? Sou eu, sou eu. Sou uma mulher, estou vendo aqui, sou sua aluna que não tem uma referência feminina. Certo? Então, esse pode ser um bom caminho. A pergunta de ouro, né? Sobre o repensar o modelo, ou construir um novo modelo de revolução que seja mais igualitário, ou se a gente segue na perspectiva marxista. Essa pergunta, na minha opinião, assim, até onde eu alcanço, não tem exatamente uma resposta. A gente não tem como abrir mão. O marxismo ficou para trás e a gente precisa pensar uma coisa completamente nova, não tem como. Porque é o caminho, né? Mas como seguir o caminho de forma a acrescentar outras camadas de reflexão que possam nos levar para um fim diferente. Né? Então a gente tem que começar a ser mais crítico, né, com relação aos modelos que a gente tem e construir um caminho novo. Mas acho que abandonar e seguir em frente, eu pelo menos não vejo dessa forma. Né? Desculpa, seu nome, não ouvi. Ana Paula. Os homens são preferência de contratação mesmo onde as mulheres são a maioria. Os homens são preferência de contratação sempre. Primeiro que não tem a questão da reprodução, né? Quer dizer, é dito que não tem, né? Filho é coisa de mulher. Mulher, tem que dar licença maternidade, depois o filho ficar com febre, tem que buscar na escola. Homem não precisa fazer isso. Então é mais um papel, essa coisa de papel de gênero também é bem discutível, né? Mas mais um atributo, vamos dizer assim, que é condicionado às mulheres, e como se os homens não tivessem que se preocupar com isso. O homem não tem que se preocupar com o filho, então ele sempre vai ser a preferência de contratação. Quando as mulheres, como vocês lidaram quando são questionadas, isso não cessa. Né? Vocês são um grupo bastante generoso e sensibilizado no final do evento para essas questões. Mas numa sala de aula de graduação, 120 alunos, a gente é questionado nesse momento, em qualquer lugar. Né? E quando a gente começa a perceber isso, como você já percebeu, a gente também começa a ter um outro tipo de reação. Por exemplo, de interrupção, que é uma forma também de você ser questionado na sua presença, inclusive. Você está falando, você não quer dizer. A forma de reagir é, não, filho, é o seguinte, fica quieto aí. Eu quero dizer, porque eu estou falando, é isso. Então, assim, não admitir esse tipo de coisa, aí você ouve assim, ai, você é muito brava. Querido, você vai fazer graduação em ciências sociais. Mestrado, doutorado, pós-doc, trabalhar, dar aula, prestar um concurso, só tem homem na banca, se você não for brava, a gente não chega nem aqui onde vocês estão agora. Nem no vestibular a gente ia chegar. Se a gente não fosse brava, a gente estava em casa. Certo? Então, assim, tomar decisões e ocupar lugares tem a ver com uma postura que não admite. A gente não pode mais admitir isso. A gente não pode, não. Deixa eu te explicar. Você não vai me explicar nada, não te perguntei nada. O que você vai me explicar? Então, esse tipo de reação que tira a gente do lugar que a gente foi condicionado por séculos, né? E especialmente no caso brasileiro, no caso da colonização brasileira,
A gente tem que passar um processo de decolonização, é mais uma camada que a gente tem que incorporar, todos nós, né? Precisamos quebrar um pouco essas relações para que outro caminho para uma revolução possível, mais igualitária, de fato se construa. Independente de qual perspectiva metodológica, teórica, a gente vai usar para pensar isso. Mas essa pancada, assim, a gente tem que começar, porque não é pancada nenhuma, na verdade, né? Pata trocada. Não, deixa eu explicar. Então, só né? E, por fim, a questão da diferença, da desigualdade, eu vou deixar para Helena, mas assim, diferença e desigualdade são coisas diferentes, ela vai explicar muito melhor do que eu. Mas o nosso grande problema nesse país é a desigualdade. Então, assim, a celebração das diferenças, que nem se fosse for da Malhação, a Malhação agora é isso? Viva a diferença? A anterior, que já sabia da passada. Bom. Então, assim, essa celebração da diferença, que nem tem sido tão celebrada assim, né, nos últimos meses, é uma resposta de várias frentes, né? Tem uma resposta legítima de coletivos, de movimentos sociais, de afirmação dessa diferença, né? E celebração dessa diferença, e a parada do orgulho gay, por exemplo, representa esse papel simbólico, mas também é permeada de todas essas questões ligadas ao consumo, dado o tamanho da parada que a gente tem no Brasil hoje, né? Que tem sido bastante fisgada por algumas empresas gigantes no mundo inteiro, né? Então, essa celebração é um grande problema nesse país, que é a desigualdade. E a desigualdade em várias frentes, em vários setores. Dentro de um cosmo minúsculo, de um campus, de uma universidade, a gente tem desigualdades muito profundas e silenciadas diariamente. Né? Quando nos interrompem, ou quando a gente vê pouca diferença no nosso colega de sala, a gente entra no bandejão e vê a distribuição por raça ali dentro. Então, a gente, de que quem está como estudante, ou quem está como funcionário, quem está para lá do bandejão, quem está para cá. Então, todas essas desigualdades vão corroendo a gente, vão deixando a gente, inclusive, doente. Então, está mais do que na hora da gente romper com isso, celebrar as diferenças, mas mais do que isso, combater as desigualdades. Quando a gente combate a desigualdade, a gente faz com que a diferença apareça de uma forma mais positiva. Pelo menos é assim que eu enxergo essas duas questões que não são... Muito obrigada. Bom, obrigada aí pelas perguntas, claro. Rafael? Bom, tá. Não, imagina. Mas, de qualquer maneira, responder, porque a pergunta é coletiva, né? Mas acho que é isso mesmo que a Roberta falou. Acho que a gente, a famosa frase, não tem que jogar bebê e água fora tudo junto. Eu acho que a gente tem que beber do marxismo, que o marxismo tem para oferecer da gente. E não negá-lo, muito pelo contrário. Então, tem que caminhar junto, tem que conseguir associar o pensamento marxista, aquilo que acha que é produtivo do pensamento marxista com outros. Mas acho que a negação pela negação também não tem que ser um objetivo, até porque a ideia não é inverter, né? Não é que as mulheres criem um feminismo, né? Tipo, não é isso que a gente quer. Então, acho que não precisa negar só porque foi um homem que escreveu. Acho que a gente tem que caminhar junto. E é isso, assim, eu por exemplo, não acho que a revolução vai vir como o Marx vai desenvolvendo na ideia dele, embora acho que a palavra revolução não aparece na teoria marxista, até onde eu entendo. Mas eu acho que, por exemplo, o pensamento dialético que ele desenvolve é excelente para a aplicação das ciências humanas. Então, não vou negar esse uso, mas até aí eu posso associar com várias outras coisas. Inclusive, eu acho que eu comento vários erros científicos associando coisa que muita gente diria que não é para associar. Mas, assim, vamos ver onde a gente chega com isso, né? Porque, e aí já entrando numa questão da Ana Paula, eu acho interessante, Ana Paula, a gente compreender e se apropriar de um elemento que é o seguinte: a ciência moderna criou um monte de certeza sem ter dados sobre isso. Então, quando você acompanha o processo de desenvolvimento, por exemplo, da cesárea, eles não tinham conhecimento sobre um monte de coisa, começaram a afirmar um monte de verdades e depois eles foram buscar os resultados disso que eles já estavam afirmando como verdades. Então, eu acho que é sempre bom a gente ter conhecimento desses fatos históricos e é bom a gente lembrar que a gente tem um período de tempo de acumulação da pesquisa e do estudo mais curto. Então, tem elementos que a gente tem instintos
e tem sensações que acontecem e que talvez a gente não tenha dados. Qual é o problema disso? Que as pessoas hoje em dia têm instintos e sensações de que a Terra é plana. Então, assim, e esse é o complicado também de levar por esse lado essa interpretação. Mas acho que quando a gente está num ambiente, como já estamos aqui na Unesp, dentro de um ambiente que já tem um critério de análise científica mínimo, é importante também a gente lembrar disso. Precisa de um caminhar para a gente produzir certos dados de coisas que a gente vem observando. Tem um documentário que fala sobre a história do clitóris, que deve ser acessível no YouTube, faz uns anos que eu vi isso, não sei se está acessível ainda no YouTube. Mas que ele vai contar isso, como na verdade vários elementos da medicina voltado para a mulher foi afirmado em livros e não tinha nenhuma pesquisa sobre isso. E aí depois vai se transformar isso em verdade, ou vai se alterar isso sem necessariamente confirmar que aquilo acontecia. Então eu acho que dentro de ambientes controlados, dentro de certas perspectivas, a gente precisa também dar esse tempo à produção da ciência também. Um outro elemento que eu acho importante, que você fala, Ana Paula, a necessidade, eu não gosto da palavra empoderamento, porque o empoderamento ele parte de uma compreensão individual do processo de fortalecimento, e isso não vai se dar pelo individual, ou isso se dá de maneira coletiva, ou isso não se dá. Tá? Então vamos pensar em um empoderamento coletivo. Então eu acho que é importante o desenvolvimento de espaços para que nós mulheres nos sintamos mais bem conosco mesma e com aquilo que a gente pensa de maneira coletiva, para que a gente consiga se posicionar de maneira mais tranquila, talvez não necessariamente mais firme, mas com maior tranquilidade sobre aquilo que a gente está falando. E ao invés de adentrar e colocar isso para dentro dessas raivas, ódios, sensações de incômodo que nos criam, a gente, na verdade, desenvolver uma relação muito mais de que a gente sabe que aquilo que a gente está falando tem sentido porque a gente vive aquilo. Então, se você quer se manter na sua pequenez e dentro das suas caixas masculinas, com todos os seus privilégios, também terão os seus problemas para essa pessoa. Então, também eu acho que a formação coletiva, o fortalecimento coletivo é muito importante. Acho que se está se sentindo assim, busque se envolver com coletivos. Acho que isso é muito importante da gente fortalecer. E coletivos não precisam buscar revoluções. Coletivos podem buscar trocas de experiências, trocas de elementos, que acho que fortalece a gente bastante para caminhar no nosso dia a dia. Tem um vídeo que foi que eu procurei para tentar passar aqui, que é um super congresso da física internacional, blá blá blá, que se eu tivesse vídeo eu falaria nomes corretos e certeiros, então não vou tentar falar aqui, que um homem branco, senil, europeu, vai fazer uma questão super engraçadinha sobre qual é o problema entre as mulheres e a ciência. E ele fala isso de uma maneira super debochada. E aí vem o grande pessoa que está na mesa, que é exatamente a pessoa que eu deveria saber o nome, que é um físico indiano super importante no mundo, e que ele fala assim, eu quero responder essa pergunta. Porque ele vai lá e fala assim, as mulheres não estão na ciência porque para eu conseguir estar na ciência sendo um indiano, eu tive que ir contra o que muitas pessoas me falavam a cada esquina que eu virava. Muitas pessoas disseram para mim que não era possível. Olha que indianos, as questões exatas estão bastante conectadas. Não é tão raro ser tão grande pensador dentro das exatas indianas. Então, eu acho que é isso, que a gente tem mais que contornar e caminhar do que se travar nesses momentos. E não sei, posso estar falando também uma coisa ruim, mas não sei, não acho que a gente se deprimir, a gente trazer pra gente pro interno vai solucionar essa questão. Eu vou pesquisar, vou voltar para pesquisar e tinha certeza do que eu estava falando. Sim, exatamente, com certeza. Imagina. Agora a gente conversa mesmo, né? A palestra já deu. Henrique, diversidade, diferença e desigualdade. Cadê o Henrique? Tem um texto que acho que vai se tornar um clássico, que é da pesquisadora indiana que chama Avtar Brar. A-V-T-A-R. Muito dureza, a gente não tem mais lousa no mundo, né? A-V-T-A-R-B-R-A-H. Avtar Brar. O texto dela, principal, que eu falar disso, está publicado em português no Cadernos Pagu, que é um grupo de pesquisa, nossa, eles não devem ser um grupo de pesquisa, é uma coisa enorme no campo, um núcleo de pesquisa sobre questões de gênero, que tem, não vou saber te falar o título, mas diferença, diferenciação, desigualdade, alguma coisa assim. E ela é uma das
pensadores, vai cunhar o termo marcadores sociais da diferença. Então, ela fala de maneira super interessante isso. Mas, basicamente, é o que a Roberta colocou aqui. A gente tem que compreender as diferenças e compreendê-las cada vez com maior profundidade para que a gente entenda o que é diferença e o que é desigualdade. O problema é quando diferenças se tornam desigualdades. É aí que a gente tem a maior questão. E isso que a Rede Globo vem fazendo, chovendo molhado do sistema capitalista, né? Eu dou um nome, não escrevo isso em nenhum artigo, óbvio, de todos os artigos que eu escrevi, que é a fagocitação do discurso que o sistema capitalista faz tanto, né? Então ele pega o que está na moda, fagocita e republica de uma maneira que não questiona a estrutura. Por isso que eu acho que a gente não pode negar pensamentos como marxista, mas mesmo como próprio pós-estruturalista, mesmo com vários outros. Não estou dizendo que é só o marxista que vai trazer essa resposta, mas é um dos que eu tenho maior facilidade de compreender. Então tem que compreender como isso é um elemento estrutural. Eu acho que é aí que está a diferença. Quando você tem uma desigualdade de poder, relações sociais de poder, que se colocam desiguais, isso você tem que buscar uma questão estrutural. E isso a gente nunca vai conseguir fazer, porque ela não vai questionar o sistema capitalista. Então, no discurso popular, no discurso, no senso comum, digamos assim, de maneira geral, pode até vir isso, mas é justamente nesse ponto que a gente segue. Aí é uma das nossas utilidades enquanto pesquisadores, de conseguir retomar a questão para a totalidade, repensando a totalidade. Como que essa diferença se dá aí, né, nesse âmbito, porque é nesse âmbito que a gente consegue explicar de maneira mais concisa, mais concreta. Por mais que a totalidade seja bem concreta. A gente vai trazer uma taxa para isso. Acho que eu respondi. E acho que a Roberta também. Não sei, vocês acham que dá para abrir mais um bloco ou fica muito tarde para voltar para cá? Tem mais alguma pergunta? Simples também, na verdade. Comentário muito rápido, muito rápido. Primeiro, eu vou tomar um cuidado pleno do que você falou. Na verdade, eu nunca tinha tentado fazer referências bibliográficas que eu coloco nos problemas, porque a gente erra na geografia. Agora, falando da geografia, a Helena talvez compartilhe disso. E aí a pergunta é se na sociologia, que essa formação também é, dentro da geografia, a gente tem parece que áreas. Dentro da própria geografia, áreas que estão destinadas às mulheres. Geografia urbana e feminina. Só que hoje eu conversei com alguém aí que foi falar de rede urbana que só foi o professor só citou homem, como referência ao Lobato Correia que existia. Mas não, a geografia urbana, as grandes pesquisas são de geógrafos. Né? Então, mas geografia política é masculina. Só que geógrafas políticas geniais existiam, Berta Beck, Terezinha de Castro, Inário, esses grupos, e a gente parece que não coloca. Então, até para tomar cuidado, porque eu trabalho com formação territorial no Brasil, vamos levar. Então, muito bom, eu já pensando nisso, eu vou adotar. A pergunta é, na sociologia também se segmenta internamente? Eu digo isso porque, por trabalhar com formação territorial do Brasil, é um dado empírico. Aqui temos alunos que a gente dá aula. Parece-me que quem trabalha com isso, só homem que não procura fazer geografia. Pesquisa. E ao passo que em outros segmentos, outras áreas procuram. Por exemplo, na geografia urbana, parece que é um direcionamento. Eu não sei se na sociologia isso acontece em algumas áreas internas, porque na geografia, como eu converso com a Helena mesmo, né? Eu vejo pelas orientações da sua orientadora, dessas pesquisas que estão sendo feitas. E você que tem mais diálogo com a geografia urbana, você percebe isso. E um comentário agora, fiquei feliz de ver a Conceição Evaristo ali, e eu digo isso porque é uma coisa interessante. Minha mãe estava assistindo uma vez TV Senado, TV Câmara, e ela não assiste TV Câmara, estava assistindo, e ela viu uma pessoa falando um comentário sobre a Conceição Evaristo. E naquela ocasião, ela falou para mim depois, talvez eu vi, minha mãe tem 70 anos, e não é ler essas coisas assim, imagina, ela é ratinho, essas coisas. Mas, de vez em quando só. E aí ela comentou e eu não conhecia. Aí
Aí eu fui atrás, vi, comprei olhos d'água com Venâncio, dei para ela um e o outro, a gente trocou. Aí vem um comentário. Numa outra conversa com um colega geógrafo, o Diego, amigo nosso na Câmara, que é poeta, ele foi para letras, tal, aqui está na letras. Um dia no embalo conversou comigo, opa, mas poesia não dá dinheiro hoje, vale um grande poeta vivo. Tá. E eu tinha acabado de ler. Só tem uma poetisa viva e negra, que é referência, fica a dica para quem quiser ler. Não sei se vocês conheciam, a obra dela é fantástica. Então, só isso. Obrigado pelo trânsito, se puder aí. Tá, pode ser. Não, é só, eu estava conversando ali com meu amigo, ele ficou um pouquinho envergonhado de fazer pergunta, eu vou representar. Professora Helena, tendo visto que você acabou de falar sobre Isabela, desculpa, boa noite, boa noite. Tendo visto que você acabou de falar sobre o empoderamento, a gente ficou pensando então se o termo mais interessante talvez não fosse emancipação, se você pudesse fazer um paralelo assim. É isso. Oi, boa noite. Eu sou a Marina, também sou do grupo PET. Primeiramente, queria agradecer, né, pelas falas, que foram incríveis. E sobre o que a professora Roberta estava falando, né, sobre como tem pouca doutoranda. E eu acho que é um processo que a gente é desacreditada e desmotivada a fazer parte da academia. E isso a gente vive na sala de aula. Eu lembro de uma vez que eu questionei o programa de um professor e ele falou para mim que não tinha problema, porque ele gostava de mulher brava. E também colegas de sala, que quando a gente questiona e fala, olha, você está sendo machista, e a pessoa fala, eu não sou machista, você que é muito sentimental. Então a gente é silenciado aqui dentro. E ver quantos professores, durante a discussão, dão preferência para homem falar. E fala, ô, você espera um pouquinho que ele vai complementar aqui, né? Quanto a gente assim, não sei, meio que somos calados aqui dentro. E eu acho que se a gente, como mulher, refletir a nossa trajetória na universidade, a gente vai ver quanta violência a gente já sofreu. Então eu queria agradecer muito. É o primeiro evento que eu participo que só foi feito por mulher. Porque a gente é tão acostumado a ver homem branco na mesa, como, né, nossa, esse cara é foda, é um geógrafo incrível. Sabe, como é difícil a gente ver mulher nesse meio, né? Então eu fico muito feliz, agradeço muito por vocês estarem aqui. É uma grande inspiração, eu acho que todo mundo aqui ficou muito feliz. E é isso, é só um comentário. Obrigada. Boa noite. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns ao PET por mais esse evento, trazendo essa discussão de gênero, né? Na geografia. Parabéns. Parabéns também à fala das professoras. E dizer que eu estudei aqui, né? E em nenhum momento da minha graduação e do meu mestrado eu vi uma discussão sobre gênero, nem sobre sexualidade. Depois eu fui fazer o doutorado na USP. Em nenhum momento também eu vi uma discussão sobre gênero, a não ser com a minha orientadora, a professora Rosa Esther Rossini, que é pioneira nesse estudo de discussão de trabalho e gênero, mas também só. Né? E perguntava, tinha assim, como minha orientadora fazia essa discussão, eu estudava migrações, eu me questionava às vezes nessas discussões de gênero, que eu via rapidamente na sociologia, na antropologia, aí eu escutava, inclusive, de geógrafas, falando, não, mas a discussão de gênero na geografia é irrelevante. Ou de geógrafos também aqui, não, a discussão de gênero é secundária na geografia. Né? E isso começou a me incomodar. Porque quando a gente vai ser professor na escola pública, a gente vai se deparar com as questões de gênero. Com a violência da mulher, com assédio sexual, com o bullying, enfim, com a aluna lésbica, com o aluno gay, né, com a diversidade sexual. E eu não vi nada na minha formação sobre
Hoje eu estou como coordenador de uma escola e mais ainda que eu tenho me deparado com essas questões. E vejo o quanto essas discussões de gênero e sexualidade são importantíssimas na formação do professor e de uma professora. Nós estamos atrasados na geografia, apesar de ter um grupo lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, algumas pesquisas também pontuais, mas estamos atrasados. E que bom que o Fabrício e o Pérez trouxeram essa discussão de gênero de maneira a tempo. E ontem na oficina ficou muito claro, para quem participou da oficina, o quanto essas discussões, né, que envolvem o nosso corpo, o corpo da mulher, quanto que foi forte aquela oficina que a gente participou, né, as discussões que aconteceram lá. Então está na hora de nós, geógrafos e geógrafas, abraçarmos esse tema com força. Trazer as grandes autoras que discutem a questão de gênero e sexualidade, como Simone de Beauvoir. Sempre ouvi falar de Sartre. Não, porque o Sartre é incrível, né? Mas, e a Simone de Beauvoir? Ninguém falava. A esposa do Sartre, a mulher do Sartre, só. No núcleo de estudos de gênero e diversidade sexual da UFSCar em Sorocaba, são esses questionamentos que foram colocados na escola pública, eu fui buscar esse núcleo de estudos para me fundamentar. E lá eu encontrei uma professora na área de educação, que coordenadora do grupo, onde eu fui estudar Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, 1949, volume 1, volume 2. E fui descobrir que Simone de Beauvoir, para não dizer que é tão importante quanto estudar O Capital de Marx. Foi uma segunda revolução na minha vida encontrar essa filósofa, Simone de Beauvoir. Eu sou apaixonado pela Simone de Beauvoir. E nós, geógrafos e geógrafos, precisamos ler Simone de Beauvoir, não apenas o Sartre, que ela é a grande filósofa, né? A grande escritora. Outra autora também, que acredito que a Helena leu e está levando em consideração dos análise, Angela Davis. Precisamos trazer Angela Davis, resgatar a história de Angela Davis na geografia e trazer essa autora para o diálogo com Judith Butler, estudiosa de gênero também, está aí contestando, problematizando a questão de gênero. Então, precisamos nos apropriar dessas intelectuais, desses filósofos, desses escritores, e trazer a geografia, dialogar, trazer o diálogo dessas grandes pensadoras, como o professor Milton Santos, né? Com outros intelectuais da nossa área. Quero dizer também que, sim, a geografia tem geógrafas formidáveis, mas não quer dizer que elas tocam no assunto de gênero, né? Então, enfim, é esse relato que eu queria trazer nesse momento, né? Mais uma vez dar os parabéns e dizer, por exemplo, que às vezes questões assim, a questão é tão estrutural que um dia eu fui trabalhar com a Simone de Beauvoir na minha escola, fui fazer uma fala com as professoras, e as professoras, mulheres, eram a maioria na escola. E eu cheguei dizendo, bom dia, mulheres. Aí as pessoas estranharam. Por que bom dia, mulheres? Né? Geralmente fala bom dia, né? Fala bom dia aos homens, né? Aí eu quis dizer, bom, se as mulheres são maioria, por que nós podemos falar em mulheres, sabendo que os homens estão incluídos na categoria mulher, né? Então, mudar um pouco também essa coisa que está tão estruturada na nossa cabeça, às vezes faz diferença. Eu tendo a acreditar, pensar que o século XXI é o século das mulheres. E em função dessa violência, dessa estrondosa violência que as mulheres vêm sofrendo ao longo dos séculos, né, dessa racionalidade colocada pelos homens brancos, penso eu, que, pensando um pouco no Milton Santos, que as mulheres é que vão ser essa contra-racionalidade do século XXI e propor uma outra coisa que não é essa que está aí. E mais, quando eu comecei a estudar a condição da mulher, eu também era um leigo nesse assunto, eu comecei a entender que
ao estudar a violência que a mulher sofre, né, esse outro sexo que esse Simone coloca, esse outro do homem, eu percebi que a sensibilidade, como que fala? Houve um melhor entendimento da minha parte para entender todas os outros grupos. Quando você entende a condição da mulher, você entende melhor a condição dos migrantes, você entende melhor a condição dos índios, você entende melhor a questão dos homossexuais, você entende melhor a questão dos pobres, né? Você entende melhor uma série de outras minorias, entre aspas, que sofrem no nosso país e no mundo. Então é isso. Obrigado. Quem respondeu a emancipação? Isabela. Olha, a questão não é exatamente o nome, porque a emancipação cai na mesma questão. A questão é o coletivo. A questão é buscar estratégias que sejam coletivas para esse processo de, coloca o nome que quiser, de empoderamento, de emancipação, de autonomia, de fortalecimento, entendeu? A questão é que, dentro daquilo que o Henrique falou, o termo empoderamento tem sido já muito fagocitado pelo sistema capitalista, utilizado muito para isso. Se empodere você, mulher. E isso é ruim, porque esse processo, a meu ver, só pode ser feito de maneira coletiva, para ele realmente se dar estruturalmente. Tá? E acho que é bom eu não falar os nomes aqui, né? Acho que uma grandíssima geógrafa, mulher, que pensa a questão de gênero, é a Dora Massey. Dora Massey, inglesa, vai pensar a questão de gênero, não compartilho com ela vários elementos, mas ainda assim, super legal dela. Pouca coisa dela traduzida para o português, isso é o WOP, ainda que ela escreve mais fácil, assim, no inglês, né? No inglês então o WOP, mas pouca coisa traduzida. Mas a gente vai ter também, como as principais pensadoras aí da geografia e gênero, a Linda McDowell, que é também inglesa, com a Dora Massey, elas escrevem juntas, a Gillian Rose, odeio Pelosa, Gillian Rose, de rosa, com N no final, porque a Inglaterra e os Estados Unidos são os maiores, os primeiros a publicarem coisa. Por quê? Porque eles têm mais grana para publicar, vamos lembrar. Né? Eles têm muito mais grana aplicada à pesquisa, então eles publicam muito mais. É muito mais fácil publicar em inglês, em revistas CAPS-A, já começaram a lidar com isso na vida de vocês, um dia vocês vão lidar. Em revistas CAPS-A, são basicamente em inglês. Tá? Mas a gente vai ter uma abertura muito grande das feministas na América Latina por causa da questão da etnia. Então, é o feminismo da América Latina que vai questionar o feminismo do primeiro mundo e vai falar para ele, peraí, vocês têm classe, raça, gênero e etnia. Tá? Então, pensar a partir das pensadoras daqui é muito importante. Então, a gente vai ter, falando mais daqui, da onde a gente está, importantes pensadoras. No Brasil, a Joseli Silva, que é a professora de Ponta Grossa, que tem um grupo todo voltado para isso. Ela vai trabalhar com a sexualidade como um dos estruturadores, então eu não uso tanto ela por causa disso, porque eu não uso a sexualidade como um dos estruturadores. Mas a gente vai ter também vários pensamentos publicados em coletivos, a partir da América Latina, né? Então, se vocês buscarem feminismo no Equador, geógrafas feministas em coletivos feministas de geógrafas no Equador, no México. O México tem um site que é da Geobruxas, que escreve com J, Geobruxas, que elas publicam muita coisa interessante. Então é isso, é difícil a gente dar grandes nomes, porque não saem grandes nomes, porque, como a Roberta falou, elas não são citadas, elas não são publicadas, mas elas têm livros feitos em artigos que tem bastante, que juntam bastante pessoas, bastante pensadoras. Na educação, tem grandes pensadoras da geografia, na educação, que eu não vou mais arriscar a falar nomes aqui, porque eu não sei, porque eu não sou da área de educação, mas por pessoas que eu não sei quem é aí, pode até falar, acho, no microfone para a gente compartilhar esses nomes, mas até onde eu sei, tem
2, 3 importantes pesquisadoras aí da geografia e dos estudos da geografia. E Marina, isso aí que você relatou, acho que é isso. Acho que é importante usar esse momento para fazer denúncias, para fazer esse tipo de relato, para se fortalecer entre si nesses momentos. E acho que é importante vocês se ajudarem entre si. Então, na hora que vê que alguma colega foi silenciada, não necessariamente confrontar no sentido de brigar pela palavra, briga pela pergunta. Então, você quer continuar que a sua pergunta seja respondida. Não importa se você vai falar para mim que, peraí, que eu já te ouço. Não, então você vai me ouvir de novo. Então tá bom, então ele falou, eu vou falar de novo. E acho que a gente tem que ir se fortalecendo e os caras têm que estar aí, né, gente? Tem que estar aí para essa formação. Mas, assim, conversa, pessoal da questão de raça está bastante trabalhado na questão de que nós, brancos, também não entramos na questão de raça. A gente não fala a partir dessa perspectiva, a gente não tem um olhar voltado para isso. Então, tem que lembrar que a questão de raça é também um embranquecimento. Então, aquilo que eu falei da questão do estupro como formador básico da miscigenação brasileira tem a ver com a coadunação das mulheres brancas. Se as mulheres brancas não aceitassem que os seus maridos estuprassem as negras e fossem ter os filhos legítimos com elas, isso não aconteceria. Então, nós, mulheres brancas, também somos, coadunamos com desigualdades. Então, é bom a gente se colocar nesse lugar para a gente enfrentar a questão de frente. Tá? É muito mais fácil falar no momento que a gente está agora como oprimido, mas conhece no lugar do opressor, porque a gente é. Tá? Então, vamos lembrar esses momentos e se fortalecer coletivamente quanto a isso. Eu queria falar muito mais sobre para vocês, gente, mas eu precisava abrir minha qualificação agora, para poder citar esses nomes. Eu não vou começar falando um monte de gente errado aqui, tá? Porque acho que é falta de ética, então eu vou ter que, infelizmente, parar por aqui. Mas tem bastante coisa interessante por aí na América Latina. Porque a América Latina vai ser toda feminista, né? Obrigada pelas perguntas. Fabrício, na área da sociologia, né, se tem áreas de concentração de mulheres por tema, quando a gente entra nas ciências sociais, não sei se alguém aqui cursou também, mas a gente de cara tem os 3 porquinhos. Porque aí você aprende sociologia numa perspectiva histórica, né? Você vai estudar sociologia contemporânea muito tempo depois. Mas não importa que teve uma mulher incrível que fez uma tese sobre positivismo. Ela não vai entrar na biografia do Brasil. Vão entrar os comentaristas que sempre fizeram. Eu peguei como exemplo aqui a disciplina de interpretações do Brasil, que a gente tem lá na UFBC, que é uma disciplina de sociólogos. Sociólogos dão essa disciplina. Interpretações, no plural, do Brasil. Interpretações do Brasil. Aí a bibliografia é Gilberto Freire, Caio Prado, Sérgio Buarque, Florestan, Celso Furtado, Fernando Henrique. Ponto. Ponto final. Não tem uma mulher que interpretou o Brasil de forma a fazer, inclusive, uma crítica. Não é possível. Aí eu dei lá o programa e falei, não, isso aqui não vai dar. Então, dentro da sociologia, não é mais para ler então Florestan. Pelo amor de Deus, o sociólogo brasileiro. Mas não é possível que não tenha também a socióloga brasileira que a gente pode trazer para discutir interpretações do Brasil. Há várias formas de se interpretar o Brasil. Então, esse resgate é um esforço que a gente tem que fazer. E a gente vai, como você falou, a gente vai andando e não vai refletindo, porque funciona. É uma boa bibliografia. Mas a gente não pode ficar preso sempre nem na mesma, nem de homens nem de mulheres, muito menos naquela que exclui as mulheres. Mas é um exercício, assim, que a gente vai tomando um sacode e vai aprendendo para várias coisas, né? No caso da demografia é diferente, porque uma das componentes da demografia, eu prometo que eu não vou falar sobre isso, que é assim, paixão da vida, é a fecundidade. A fecundidade se dá, basicamente, com um indicador de mulheres. Taxa de fecundidade é um indicador que não tem nome. Né? O denominador da taxa de fecundidade são mulheres em idade fértil. Acabou. Então não importa quem é o pai, não importa quem vai parir. Então já é um indicador marcado por gênero. O medo da explosão populacional dos anos 60, a ideia do controle da sexualidade, todas essas questões vão levar a gente até a Conferência do Cairo, Conferência de População do Cairo, que finaliza não, mas bota de pé o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos. Isso foi há 25 anos atrás. De lá para cá, na demografia, os estudos de fecundidade, de família, de sexualidade, de direitos sexuais e reprodutivos, de saúde, são basicamente feministas, femininos e feministas. Então a gente tem uma reserva mais interessante que vai, né? Mortalidade e migração. Marina, eu vou te contar um caso muito rapidamente. Tinha um professor lá que eu achava o máximo,
e eu seguia aquele homem onde ele ia, porque a aula dele era realmente muito boa. Ele era chamado de pavão misterioso na universidade naquela época. O Ricardo deve saber quem é. E aí eu era daquelas Caxias, que estava na frente, todo mundo sabia a minha cara, um horror, não podia faltar nada. Aí eu passei no mestrado em demografia. E aí cheguei na primeira semana de aula, você tira todos os livros da biblioteca, você fala, vou ler tudo hoje. E aí encontrei com esse professor, que eu tinha a maior admiração, sabia de vários problemas, né? Essa postura, de pavão misterioso. E aí, tudo bem, pavão? Tá vendo aqui a transmissão e eu falando essas coisas. Mas ele virou pra mim e falou assim, e aí, vai fazer o mestrado ou vai casar? No primeiro dia de aula do mestrado, eu fiquei pra cara dele e falei, mano, sabe que você nem responde? Falou, eu não escutei, até mais. Então, assim, concordo com a Helena que os coletivos são um lugar interessante para isso. Porque através desses coletivos a gente ganha voz e segurança para isso. A gente ganha segurança na palavra para falar, não, o que eu falei está certo, eu sei que está certo. Vai pesquisar você, certo? Se eu estou falando com certeza, por que a gente vai se deixar questionar? Mas individualmente isso é muito difícil e em alguns momentos é perigoso. Então, os coletivos têm sido um lugar bastante importante assim, para essas discussões. Ricardo, a ausência da discussão de gênero e sexualidade a gente tem que combater todo dia, porque ela é ausente. Né? Ou a gente cutuca, provoca e toma essa pauta, ou ela vai continuar ausente. Né? A ideia de trajetória nos estudos feministas, nos estudos de gênero, acho que é interessante. Se a gente pensar em trajetórias de homens e mulheres, muito instintivamente a gente vai perceber de forma clara que não dá para homogeneizar trajetórias de vida. Podem ser trajetórias migratórias, trajetórias de reprodução, trajetórias acadêmicas. A gente é atravessado por alguns marcadores que são decisivos, né? Os tais dos turning points, por exemplo, na virada da vida, passagem para a vida adulta, são completamente diferentes entre homens e mulheres. Não que marca a vida de homens e mulheres, o ciclo de vida, todas essas ideias são discutidas também nas teorias de gênero, e a ideia de trajetória pode deixar claro para nós, não dá para a gente excluir as mulheres ou tratar uma questão sem se preocupar com questões de gênero, com desigualdades de gênero, de sexo, se a gente pensa em trajetória. É muito claro, né, que as trajetórias de homens e mulheres são diferentes. E sobre o século XXI ser das mulheres, eu acho que todos os séculos são das mulheres, mas eu entendo a sua colocação. E o que a gente tem à frente é uma questão difícil, né? Porque a gente, para de fato conquistar esse espaço e enfrentar essas questões estruturais, o que a gente tem no meio do caminho, que se expressa de várias formas, é uma masculinidade muito agressiva, cada vez mais violenta, que expressa o desconforto da perda de privilégios, que já aconteceu. Né? Quando você dá uma resposta para um cara que te interrompe, ou quando você fala para o seu tio na mesa do almoço que faz uma piadinha machista que aquilo não é legal, você já está questionando esse direito que eles sempre tiveram de fazer esse tipo de comentário, de importunar uma aluna dessa forma, falar, eu gosto de aluna brava. Amigo, isso não dá mais para, é inaceitável. Então essa reação tem se demonstrado, inclusive com os últimos eventos que a gente viu em 2019, com relação à violência contra a mulher, de forma muito evidente, cada vez mais perigosa. Então essa coletividade, que faz parte da própria formação do movimento feminista, é bastante importante em todos os âmbitos, né? Acadêmicos, não acadêmicos, escolares, mas como a Sofia falou, né? Que a gente expanda esse diálogo, inclusive para as pessoas que ainda estão imersas e submissas a essas questões estruturais, tanto homens quanto mulheres. Discutir a masculinidade também é importante, né? Porque a gente vai ter que enfrentar essa disputa. Perder privilégios não é fácil, mas viver sem eles também não dá. Então a gente tem que trazer os homens para o debate, no sentido de discutir feminismo, gênero, mas também discutir masculinidades. Espera aí. Posso falar os nomes? Eu consegui lembrar agora que eu marcar o print. Ó, Helena Irata, super importante, socióloga brasileira. Eleiette Safiotti, que eu já falei pra vocês, Eleiette começa com H. Não vou soletrar o nome dela, mas Safiotti, Safiotti é S-A-F-I-O-T-T-I. Lélia Gonzalez, professora da PUC Rio de Janeiro, que foi quem inspirou a Marielle, né? Franco. Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro, Ana Clara Torres Ribeiro, socióloga / geógrafa, né, em certo sentido. Na geografia tem bastante, o Fabrício já citou vários, então
na geografia, assim, em outros âmbitos que não na geografia feminista. Então, só para tentar falar uns nomes para vocês. Vocês lembraram de mais nomes que vocês querem falar? Que vocês conhecem? Convém lembrar também que só 2 não europeus ou outros secções. Então, o Milton e o Pitorazinho que andam das artes. Sim. Exatamente. E... Na Revista Brasileira de Geografia, uma das mais importantes, talvez, demorou 12 anos para uma mulher assinar um artigo. Então, muitas foram invisibilizadas anteriormente, tem seus professores, até mesmo maridos que assinaram por elas. Então, muitos artigos talvez que a gente lê são de mulheres e a gente não nem sabe disso. E eu tenho nomes fantásticos para vocês aqui, ó. 2 nomes incríveis, Helena e Roberta. Helena concorreu à melhor dissertação, não foi? Mas nomes incríveis aqui para vocês pesquisarem e irem atrás. Eu acho que é isso, né? Agradecer a todos os presentes para a gente encerrar, agradecer principalmente a todas as minhas amigas peitianas, que, modéstia à parte, eu acho que esse evento não teria acontecido se não fosse por nós. E é isso, obrigada pela presença de todos. Amanhã, 5 horas da tarde, vai rolar lá no GES um outro Cinefest, que é o filme Chega de Fio Fio, muito interessante, fala sobre o direito à cidade da mulher e também sobre questões de assédio, enfim, muito bom mesmo, por favor, participem dessa aqui, a gente faz um debate lá também. E eu acho que uma lista. O questionário para participar do. Onde está seu questionário? É o questionário sobre satisfação acadêmica para os graduandos. Por favor, gente. Agradeço. É isso, gente. Muito obrigada. É.